Poder suficiente para não precisar respeitar as leis locais. Já pensou fazer parte de uma rede de alto nível de poder social e comercial, interligada e interdependente, e fazer parte de um grupo seleto de pessoas de alto reconhecimento e expressiva colocação mundial? Não estamos falando de Facebook ou LinkedIn, mas de algo muito mais curioso, educativo, simbólico, filosófico, espiritual e transcendental. Neste vídeo do canal Curiosidades no Mundo, vamos te introduzir as maiores curiosidades dos maçons, como: quem são os maçons? Quais são seus rituais? Seus interesses de vida, graus, curiosidade e importância. Você sabia que grandes figuras como Benjamin Franklin e até mesmo Dom Pedro I eram maçons? Nós, do canal Curiosidades no Mundo, vamos apresentar a vocês mais sobre esse assunto, que há muitos anos pairam na psique humana. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar também nos ajuda. Não é de hoje que a curiosidade da humanidade está sempre a tentar desvendar as coisas mais misteriosas e fora de compreensão que existem no mundo. Foi assim, inclusive, até com o surgimento do fogo na Era Paleolítica, há 2 milhões de anos atrás. Desde então, a evolução da humanidade esteve intrinsecamente ligada à sua curiosidade, e a evolução que a curiosidade da humanidade proporciona. Todo o processo se dá início com um ritual de inicialização. O candidato é convidado por outro integrante da sociedade, que obrigatoriamente já pertence à sociedade. O candidato, por sua vez, aguarda atrás de uma porta. Obrigatoriamente, deve-se estar de olhos vendados e com seu tórax exposto, ou seja, sem a vestimenta superior. Bate-se 3 vezes nessa porta, e é então que é dado o anúncio de que o candidato deseja entrar e obter os privilégios da maçonaria. Para a continuação do ritual, o candidato é posteriormente escoltado até a sua apresentação, junto à guarda interna da loja. Nesse momento, é posicionado pelo mestre uma adaga, que é tocada no tórax do candidato, que lhe é questionado se sente alguma coisa. Logo após, o candidato se ajoelha em frente ao mestre e dá-se início a mais uma parte do ritual nesta etapa, a de questionamentos. Ele é encaminhado a um altar com uma Bíblia Sagrada ou outro livro pertencente às suas crenças. Com seus calcanhares juntos e olhos vendados, ele então se ajoelha diante de seu livro sagrado, colocando sua mão direita sobre o livro e com a mão esquerda pressiona a ponta de um compasso contra o livro sagrado. Lá ele jura sempre se conciliar e nunca revelar nenhum dos segredos, pontos ou qualquer conhecimento oculto da maçonaria, aceitando inclusive que caso quebre a promessa, há de sofrer diversas punições físicas e igualmente severas. Os irmãos presentes no ritual se levantam e dão o sinal da aceitação e permissão da entrada do aprendiz na sociedade. Logo após esse ritual, o mestre pergunta o que ele busca com a sua ingressão na sociedade. Após a explicação do candidato, e só então o mestre remove a sua venda. O candidato, já integrante da sociedade, passa ao mestre o livro sagrado que detinha, a promessa por ele feita e o compasso como seu guia. Uma vez finalizado o ritual, o mestre lhe disponibiliza uma insígnia que porta um sinal de um compasso e um esquadro, símbolos que se referenciam ao grande arquiteto do universo na sociedade maçônica. Não se sabe exatamente quando se deu início e onde se deu início à maçonaria, sendo ela dividida entre pré-maçonaria e maçonaria operativa, que por sua vez se divide entre grupos como Free and Accepted Masons, Ancient Free Accepted Masons e Ancient Free Masons. O local onde os maçons costumam se reunir se chama loja. Embora possuam diferentes lojas, todos se direcionam e respeitam uma única jurisdição de uma grande loja,
de tal modo que eles reconhecem como uma única casa de muitos ambientes. É muito comum na sociedade existirem algumas regras para que se possa dar início e ser aceito nessa sociedade. Algumas delas é a de que alguns aceitam mulheres e outros não. Alguns aceitam candidatos somente com a idade mínima de 18, 21 e até 25 anos, como idade mínima para ingressar, sendo uma de suas exigências padrões a obrigatoriedade de que o membro não seja ateu. Ele precisa ter uma crença em uma divindade única, independente de qual seja. É, portanto, não liberado qualquer discussão de cunho religioso dentro das dependências e nas lojas. Embora o conhecimento popular ainda acredite que a sociedade maçônica busca tratar de segredos obscuros e que sejam escondidos da humanidade, seu principal objetivo é ser uma sociedade pertencente de conhecimentos mais esclarecedores, de tal forma que os maçônicos se definem da seguinte maneira: somos um sistema de moralidade, velado em alegoria e ilustrado por símbolos. Por isso, podemos dizer que os maçons buscam aprimorar seus conhecimentos como uma filosofia de vida, como regra padrão de sua doutrina. Dentre grandes figuras em nossa história e na história mundial, temos algumas pessoas que com certeza vocês devem conhecer. Figuras de extrema importância social, como, por exemplo, Benjamin Franklin, uma figura de extrema notoriedade nos Estados Unidos. Vocês sabiam que Benjamin Franklin tinha uma capacidade de persuasão e habilidade de interação social e convencimento fora do normal? Há inclusive muitos conhecimentos que são adotados até hoje como material de persuasão. Sua capacidade era tão notória que ele foi capaz de enganar o próprio irmão ao escrever uma história/novela para o tabloide do jornal do seu irmão, que veio a adquirir extrema notoriedade em Boston, que acabara sendo dispensado pelo irmão justamente por ver sua extrema capacidade e por ter tomado o poder do jornal na época. Nada mais se falavam além dos textos escritos pelo jovem Benjamin Franklin. Caso queiram saber mais sobre a incrível história de Benjamin Franklin e a sua importância, deixe nos comentários. Além de Benjamin Franklin, também temos outra figura de notoriedade ímpar, como Dom Pedro I, também como um integrante da maçonaria. Também fazia parte e compartilhava de conhecimentos muitas vezes exclusos da sociedade comum, inclusive sendo esses um dos principais motivos que auxiliou a declaração da independência do nosso país. Pois é, curioso! Caso você queira entrar para a nossa sociedade de curiosos, não se esqueça de deixar seu link e se inscrever no canal. E também conte para nós nos comentários se vocês querem saber mais sobre outras sociedades secretas, ou até mesmo a incrível história de Benjamin Franklin. Ei, curioso! Você já ouviu falar de um dos mega projetos que está em fase de implantação no mundo? Nada menos que um colossal empreendimento arquitetônico de meros 170 quilômetros de extensão, 500 metros de altura e 200 metros de largura. Estamos falando de um projeto que leva consigo o nome de filme de ficção científica, e é real. Venha conosco e conheça o The Line. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu gostei para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo. Não é de hoje que a humanidade se mostra capaz de construir verdadeiros colossos da engenharia. Inclusive, esses feitos já existem há muitos séculos, sendo a primeira obra criada da humanidade há 11 mil anos atrás na Turquia, conhecida por Göbekli Tepe. Desde então, a humanidade vem se superando e criando constantemente obras cada vez mais exuberantes e monumentais, verdadeiros desafios arquitetônicos da engenharia. As pirâmides do Egito é um claro exemplo de uma construção que se destaca como uma escultura da humanidade, ou a colossal Muralha da China, que deu-se início em 220 a.C. por Qin Shi Huang e veio a terminar no ano de 1644, já na dinastia Ming, levando em torno de 1864 anos.
Como um megaprojeto que busca desafiar a engenharia e tudo o que conhecemos de arquitetura, The Line, que está sendo projetado, desenvolvido e idealizado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, terá sua instalação na cidade de Neom, localizada na Arábia Saudita. The Line é um prédio cujo seu projeto pretende alcançar 170 quilômetros de extensão. Possuirá uma altura de 500 metros e uma largura de incríveis 200 metros. Para a matéria de compreensão de sua magnitude, seria como se a construção saísse de São Paulo e se estendesse até Lorena, no interior de São Paulo. Estamos falando de um trajeto que levaria cerca de 2 horas e meia de automóvel. Se usarmos o Rio de Janeiro como referência, esse projeto sairia do Rio de Janeiro e chegaria até Minas Gerais. Tal projeto é tão colossal e ambicioso que deixou de ter seu reconhecimento como um prédio ou construção e passou a ser reconhecido como uma cidade, dado que sua pretensão é acomodar 9 milhões de residentes, alocados em uma área de 34 quilômetros quadrados. Esse desafio da tecnologia seria capaz de comportar toda a população do Rio de Janeiro e de Brasília juntas em uma única instalação. Segundo o príncipe, esse projeto será sustentado 100% por energia limpa. Terá sua organização interna em 3 dimensões, 3D. Seus ambientes serão separados por pavilhões em 3D, com uma distância de aproximadamente 5 minutos de caminhada entre os bairros. Algo tão inimaginável que parecerá que foi diretamente retirado e projetado de um filme de ficção científica ou aqueles jogos como Mass Effect ou Vanquish. Sua infraestrutura de deslocamento interno será tão impressionante que permitirá circulação de ponta a ponta através de trilhos e promete um tempo estimado de circulação de aproximadamente 20 minutos. Esse trem alcançará uma velocidade de incríveis 300 milhas por hora, ou 483 quilômetros por hora. Esse sistema de transporte promete que gerará zero carbono, além das indústrias internas que também seguirão o mesmo regulamento de emissão de gases. Sua capacidade tecnológica será tão avançada que contemplará um sistema de inteligência artificial autônomo, que proporcionará aos residentes ainda mais praticidade, o que lhes poupará tempo e esforço, tal como drones autônomos que circularão pela instalação executando diversas tarefas. A ideia de inovação alcançará patamares tão elevados, de tal forma que seu sistema de autonomia prevê até mesmo a inclusão de professores em holograma, que serão destinados à educação local. Já imaginou você acordar às 7 da manhã, pegar o trem às 7h30, chegar em Lorena às 8 e ter a aula aplicada por um instrutor projetado 100% através da tecnologia holográfica? Sua impressionante altura de 500 metros rivalizará com construções que por muitos anos impuseram respeito por seu enorme tamanho, como o Empire State Building e a Torre Eiffel, que, curiosamente, já citamos aqui no canal. Veja o card que colocaremos para vocês, os casamentos mais estranhos do mundo. The Line levará consigo externamente, por toda a sua extensão, uma fachada completamente espelhada, que criará um aspecto único na construção, além de uma exuberante visão externa. Seu clima interno será gerado por um sistema de microclimas, que se beneficiará da ventilação natural, onde é possível controlar um fluxo inteligente de circulação de ar fresco. A energia e água utilizará um sistema 100% renovável. Sua localização muito bem pensada ficará em uma das melhores rotas comerciais do mundo. Tal projeto ambicioso tem como previsão de sua conclusão em 2025. Essa construção é tão insana e tão fora de qualquer lógica que a estimativa de custo do projeto será em torno de 14 trilhões de dólares, sendo seu valor equivalente à metade de todo o PIB americano. Sem dúvida alguma, The Line trará consigo uma inovação sem igual para as estruturas arquitetônicas da atualidade. Mas nossas curiosidades não param por aí. Além dessas inovações impressionantes que aguardamos para termos a oportunidade de conhecer pessoalmente, novas curiosidades passam a tomar o lugar. Afinal, com todas essas inovações,
sobra espaço para novas dúvidas. Assim como nós do Curiosidades no Mundo, você também deve estar se perguntando: e o síndico para cuidar de tudo isso? Já imaginou o bom dia de todo mundo no grupo do WhatsApp? Uma coisa podemos ter certeza: trabalho para limpador de janelas não vai faltar. Ei, curioso! Se gostou, curta nosso vídeo e siga nosso canal em nossas redes sociais na descrição. Aproveite para compartilhar para outras pessoas. Com certeza elas irão gostar dessa curiosidade. Não se esqueça de clicar no sininho, pois estamos empolgados para te mostrar novas curiosidades. Agradecemos a sua atenção e até mais! Olá, curiosos! Nosso vídeo de hoje será só para inglês ver. Não, brincadeira, pode ficar! Você já se perguntou onde surgiu o jargão para inglês ver? Pois é, te garanto que você nem imagina de onde surgiu. Te daremos algumas possibilidades. Fique até o final. Pois é, se assim como eu, você tem essa dúvida, o canal Curiosidades no Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo! A expressão para inglês ver é comumente utilizada na língua portuguesa no sentido de algo que é aparente, mas não é válido ou real. Existem algumas teorias sobre o surgimento deste ditado ou jargão, porém não existe uma certeza de qual é a mais exata possível. Iremos mostrar os exemplos mais levantados por historiadores. A teoria mais plausível tem a ver com escravidão. Os britânicos, após um longo período de domínio do mercado de escravos durante mais de 200 anos, sobretudo monopolizando o tráfico de negros africanos, passaram a liderar os movimentos anti-escravistas, proibindo tal prática em 1807. A nível geopolítico, a coroa britânica tentou fazer jus à sua moral, exercendo pressão em outros estados para que as aspirações abolicionistas fossem concretizadas. As motivações são diversas, havendo divergência sobre se tal sucedesse por razões econômicas, humanitárias ou ambas. Toda a Europa já estava envolvida pelo Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, o século da filosofia. Uma das possibilidades é que os doutrinadores liberais, dentre eles Adam Smith, tenham influenciado essa postura ao afirmar que o trabalho escravo era mais caro do que o trabalho livre. Assim, a partir de 1807, o Reino Unido proibiu o tráfico de escravos em suas colônias, abolindo definitivamente a escravidão em seus territórios a partir de 1833. Daí em diante, começaram uma agressiva campanha pelo fim do escravismo nos demais países, inclusive aproveitando-se de sua supremacia marítima na ocasião. Em 1826, obrigou o Brasil, que havia recentemente adquirido sua independência, a firmar um tratado de abolição do tráfico em 3 anos, o que não foi efetivamente cumprido. Mas o Brasil, politicamente independente desde 1822, era economicamente dependente dos britânicos porque eles lideravam a aquisição da produção do café em plena expansão. E também forneciam a maior parte dos produtos manufaturados aos brasileiros. Além disso, os principais banqueiros do mundo eram os britânicos, que fomentavam a concessão de empréstimos e financiamentos aos produtores de café e aos que iniciavam a industrialização no país. Dessa forma, e também por conta da vinculação política estabelecida desde a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, a pressão britânica era intensa, o que levou o governo regencial, que administrava o país em razão da minoridade do príncipe Dom Pedro II e que fora colocado no trono com a abdicação de seu pai, Dom Pedro I do Brasil, a promulgar a Lei Feijó em 1831, que declarava livres os africanos desembarcados em portos brasileiros desde aquele ano. Mas o sentimento geral era de que aquela lei não seria cumprida, fazendo circular pela corte
inclusive na Câmara dos Deputados, o comentário de que o regente Feijó fizera uma lei só para inglês ver. Essa teoria remetem a poemas e brasileiros e suas piadas. Curiosos, não é de hoje que nós, brasileiros, somos admirados por nossa criatividade em tirar sarro e fazer piada com tudo e todos. De fato, somos os reis dos memes mundiais. Mas pelo que me parece, nossas brincadeiras já vêm de anos e mais anos. Talvez seu avô fosse um bom piadista. Quem sabe, um apresentador de stand-up comedy nos dias atuais. Veja, em nosso tesouro da fraseologia brasileira, existe um exemplo de possibilidade de como possivelmente o jargão se deu origem. Uma delas se diz respeito aos trajes de linho que os ingleses usavam em Pernambuco, diferentes dos de casimira preferidos pela população local, o que levava certos brasileiros gozadores, sempre que viam um nativo trajando linho, a dizer que ele só se vestia assim para inglês ver. Em outras teses enumeradas por pesquisadores, a mais rica em detalhes, talvez rica demais para ser verdade, originou-se por Pereira da Costa, em seu vocabulário pernambucano. Tocando na Bahia, na tarde de 22 de janeiro de 1808, a esquadra que conduzia de Lisboa para o Rio de Janeiro a fugitiva família real portuguesa, e não desembarcando ninguém pelo adianto da hora, à noite, a geral iluminação da cidade, acompanhando-a de todas as suas sinuosidades, apresentava um deslumbrante aspecto. Dom João, ao contemplar do tombardilho da nau capitania tão belo espetáculo, exclamava radiante de alegria, voltando-se para a gente da corte que o rodeava. Está bem bom para o inglês ver, indicando com um gesto o lugar em que fundeava a nau Bedford, da Marinha de Guerra Britânica, sob a chefia do almirante Jervis, de comboio à frota real portuguesa. E você? Qual das teorias é mais plausível? Deixa aí nos comentários. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo. Até mais! Já pensou se aquela fotografia antiga que você guarda há muito tempo valesse milhões? Ou quem sabe aquele meme que você criou há um tempo atrás viralizasse e você recebesse uma proposta de 2,2 milhões? Pois é, quer saber mais sobre os 6 casos curiosos em que um NFT foi usado? Fique até o final, o último valor é absurdo. Pois é, se assim como eu, você tem essa dúvida, o canal Curiosidades no Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo! NFT é uma tecnologia que ganhou notoriedade no mundo da arte, mas já é vista em muitos outros setores, de vídeos esportivos a memes. Tudo que é digital pode virar um colecionável na blockchain de um token. Os tokens não fungíveis são uma espécie de certificado digital com registro criptografado similar ao do Bitcoin. Eles têm a capacidade de transformar mídias digitais em bens únicos e originais, assumindo, portanto, característica de bens infungíveis. A tecnologia atesta a propriedade do arquivo digital e tem segurança garantida por uma rede de registros criptografados semelhantes à do Bitcoin e outras moedas virtuais. Os dados ficam salvos dentro de blocos criptografados conectados entre si, criando uma cadeia que permite rastrear todas as transições já feitas. Primeiro caso: a compra de um meme. Um dos usos curiosos para NFT envolve o interesse por memes, que também podem ser tokenizados para garantir ao dono a propriedade da mídia original. É o caso do meme Nyan Cat, o GIF de um gato espacial vendido como NFT por $600 mil, aproximadamente 3 milhões de reais na cotação atual. O leilão na plataforma Foundation durou mais de 24 horas e é, até hoje, a obra de humor mais cara já vendida como um NFT.
Também pudera, esse gatinho com esse arco-íris chega a deixar qualquer pessoa feliz ao ver ele. No entanto, outros memes famosos também já foram transformados em NFT e vendidos por cifras milionárias, como o da namorada super apegada, popularizado em 2012 e vendido por 200 Ethereum, o equivalente a mais de 2,2 milhões de reais. Segundo caso, a loja de colecionáveis esportivos da NBA. A NBA entrou recentemente na era da criptoarte com a venda de vídeos colecionáveis pela plataforma NBA Top Shot, criada pela empresa Dapper Labs, mesma idealizadora do jogo NFT CryptoKitties. A solução é composta por videoclipes de jogadas de partidas reais da Liga Americana de Basquete. Além do lance em si, o NFT traz informações sobre o jogo, como estatísticas, o jogador em destaque e o histórico de preços de venda do item. Assim como nos tradicionais álbuns de figurinha, é possível comprar os NFTs da NBA em pacotes. Os preços no site podem variar de acordo com a qualidade do lance, a importância da partida e o nível do jogador. Uma enterrada de LeBron James, por exemplo, pode custar $200 mil, ou 1,12 milhões de reais. Terceiro caso, a venda de artigo do New York Times. O jornal americano The New York Times também viu nos últimos NFTs uma oportunidade de lucrar. Em março deste ano, o veículo vendeu um artigo jornalístico por quase $700 mil, ou 3,9 milhões de reais. O valor arrecadado com a venda será destinado ao The Neediest Cases, fundo filantrópico mantido pela New York Times. O arrematante do artigo foi a mesma da compradora do meme da namorada super apegada, a 3F Music. A empresa se trata de uma produtora musical indiana, conhecida também pelas recentes aquisições de ativos de NFTs. Quarto caso, combate a fake news. O combate às fake news ganhou um reforço com a adesão das agências de checagem de fatos à tecnologia NFT. Para celebrar o Dia Internacional de Checagem de Fatos, comemorado em 2 de abril, e como apoio a organizações e verificadores, a plataforma Facts NFT colocou à venda 20 verificadores de fatos cuidadosamente selecionados na forma de tokens criptografados. Na plataforma, que é a primeira marketplace de NFTs do segmento, as checagens são disponibilizadas por 0,05 Ethereum, que equivalem hoje a aproximadamente R$ 558. Do total, 86% do valor são destinados ao verificador da notícia e 14% cobrem as taxas de transição. A primeira NFT comprada no site foi uma checagem sobre o suposto tratamento de Covid-19 com hidroxicloroquina, publicado no Brasil. Quinto caso, a compra de tweets. Outra forma inusitada de uso de NFTs foi a compra do primeiro tweet publicado na rede social, arrematada pelo lance final de $2,9 milhões. Segundo Jack Dorsey, autor da publicação e CEO do Twitter, os valores serão revertidos para Give Directly Africa Fund, instituição filantrópica que ajuda pessoas em situação de pobreza. O tweet, que dizia "apenas configurando meu TWTTR", entre colchetes SIC, em inglês, foi publicado em 21 de março de 2006 e contava com mais de 120 mil compartilhamentos e 160 mil curtidas. A versão NFT, autografada digitalmente por Dorsey, foi adquirida em março, 15 anos depois da publicação original. O comprador foi Sina Stave, o CEO da Bride Oracle, empresa do ramo de blockchain com sede na Malásia. Sexto caso, a compra de videoclips. Em outubro de 2020, um colecionador de arte de Miami, nos Estados Unidos, gastou o equivalente a $67 mil ou 378 mil reais na compra de um videoclipe com duração de 10 segundos, que poderia ser acessado online gratuitamente. Mas, surpreendentemente, no entanto, foi a revenda da arte realizada em fevereiro deste ano, pela quantia de $6,6 milhões,
ou 37,23 milhões de reais. A criptoarte é um vídeo do artista digital Blip, cujo nome verdadeiro é Mike Winkelmann. Embora possa ter cópias disponibilizadas online, o registro da obra de arte digital na blockchain é o que certifica a propriedade da obra original. E você? Compraria algum desses NFTs para fazer parte da sua coleção? Ou quem sabe venderia uma fotografia sua estilo meme? Eu, de fato, compraria um Bored Ape para fazer parte do clube. Se você tem curiosidade para saber o que é um Bored Ape, colocaremos em nossa playlist um vídeo informando sobre os NFTs mais caros de todos os tempos. Não perca! O Bored Ape com certeza estará na lista. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo. Até mais! Essa é a Lua. E esse é você tentando saber o que fazer se a Lua sumisse. E aqui é a Lua explodindo. Você já se perguntou o que aconteceria se de uma hora para outra a Lua sumisse? A não ser que extraterrestres terroristas usem suas naves para chocar-se contra ela, não há nada que indique essa possibilidade. Mas nunca se sabe. E se existir um alienígena maluco escondido no espaço com intenções duvidosas? Não, pera, é só uma hipótese mesmo, certo? Bom, mas o que aconteceria com o nosso planeta? Pois é, se assim como eu, você tem essa dúvida, o canal Curiosidades no Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo! Vamos fingir que, em um belo dia, de maneira inesperada, a Lua sumisse completamente do céu. Não apenas a fonte de inspiração de muitos artistas deixasse de existir, como perderíamos um satélite natural importante para o equilíbrio da vida na Terra. Além de nos proporcionar visões espetaculares durante a noite, a Lua é essencial para as marés no nosso planeta e até para a dinâmica climática da Terra. A Lua, como um satélite natural, tem um papel que vai muito além de refletir a luz do Sol, já que quase todos os outros planetas do Sistema Solar possuem suas próprias luas, que interagem com seus planetas de diferentes formas. Mas que formas são essas? E qual é a importância dos satélites naturais? Quando falamos de satélites naturais, estamos nos referindo a um corpo que orbita o outro no espaço, assim como acontece com a Lua, o nosso próprio satélite natural. No nosso caso, a Terra gira em torno do Sol, enquanto a Lua gira em torno da Terra e, consequentemente, também acompanha a órbita ao redor do Sol. Exceto por Mercúrio e Vênus, todos os planetas do Sistema Solar têm cada um seus próprios satélites naturais e mesmo planetas anões, como Plutão, podem ter suas luas ao seu redor. Ainda não sabemos com certeza como a nossa Lua se formou, mas as evidências mais recentes apontam para a chamada hipótese do grande impacto, que propõe uma colisão com Theia, um protoplaneta do tamanho parecido com o de Marte. Esse objeto teria atingido a Terra enquanto a superfície do nosso planeta ainda estava derretida. O impacto foi tão forte que arrancou uma parte da nossa superfície. Depois os detritos se acumularam em órbita e formaram a Lua. Pesquisadores estimam que tudo isso teria acontecido há 95 milhões de anos após a formação do Sistema Solar, há 4,5 bilhões de anos. E qual é a importância dos satélites naturais? Ao observar o céu noturno, fica claro que a Lua é o maior objeto presente nele, tanto que as coisas seriam bem diferentes aqui na Terra se ela simplesmente deixasse de existir. Como a Lua tem gravidade própria, ela atrai os oceanos e até nós para ela. Claro que essa força gravitacional não parece ter influência em nossa rotina, mas seus efeitos nos grandes volumes de água dos mares fica bem claro quando um lado da Terra fica mais próximo da Lua, em que a maré vai subir. Como nosso planeta está girando, outra maré alta ocorre no lado oposto à Lua, com uma maré baixa entre os dois pontos.
Já o Sol tem força bem mais forte do que a Lua, por ser maior e mais massivo que ela. Mas como está mais longe, o puxão exercido na maré acaba sendo mais fraco. Se a Lua não estivesse aqui, nossas noites seriam mais escuras e os dias mais curtos. O primeiro problema seria a falta de uma fonte de luz durante a noite. Claro, quem vive em grandes cidades talvez não sentiria muita falta da luz que a Lua reflete do Sol, mas áreas rurais, estradas e outras regiões com pouca ou nenhuma iluminação artificial noturna ficariam em um breu quase total. E isso também traria problemas para muitos animais, especialmente aqueles com hábitos noturnos. Esses caçadores teriam muito mais dificuldade em localizar suas presas. Estas, por sua vez, teriam muito mais liberdade. A balança ficaria desequilibrada e os roedores seriam os principais beneficiados. Acho que você veria algumas mudanças em quais espécies são mais comuns e quais são mais raras em um sistema. Outra coisa é que o movimento de rotação da Terra tem influência da Lua. Sem ela, o planeta iria girar mais rápido, encurtando o tamanho dos dias. Nosso dia provavelmente duraria somente 6 horas, arrisca a professora de astrofísica Karen Masters. As marés seriam mais lentas. Talvez você até já saiba disso, mas a Lua tem forte influência nas marés. Como ela está relativamente próxima da Terra, a força de sua gravidade puxa as águas dos oceanos de acordo com o movimento de translação da Lua e o de rotação do nosso planeta. Sem a Lua lá no céu, as marés ainda existiriam, mas o movimento de subida e descida seria bem mais lento, reduzindo cerca de 2/3 o tempo atual. Porém, as marés não deixariam de existir porque o Sol também tem influência nesse movimento. Contudo, tal influência é menor por conta da distância maior entre o astro e a Terra. Essa influência, bem menor que a da Lua, é de cerca de 44% do total de força que a gravidade de nosso satélite exerce sobre os mares. Por isso, o movimento seria bem mais lento se a Lua deixasse de existir. E se o movimento de subida e descida do mar ficar mais lento, isso afeta ecossistemas inteiros. Muitos animais teriam dificuldades enormes para se locomover pelos mares, sem falar que a circulação de nutrientes cessaria, e com o tempo, milhares e até milhões de espécies entrariam em extinção. E seres como caranguejos, caracóis, estrelas do mar, mexilhões e algas, entre outros, poderiam deixar de existir ou, no mínimo, teriam que mudar completamente seus hábitos para sobreviver. O que de fato poderia acontecer não se sabe ao certo, mas você provavelmente ficaria sem algumas iguarias marinhas que vivem na costa dos nossos oceanos. O clima seria mais intenso. Como já mencionamos, a mudança nas marés também traria algumas mudanças climáticas em todo o planeta. É porque elas são, em parte, responsáveis pelas correntes marítimas, que levam água mais quente a lugares mais frios e vice-versa, e também espalham precipitações. Não apenas as áreas litorâneas seriam atingidas, como também o interior. De acordo com alguns estudiosos da Universidade do Colorado, empresas regionais seriam muito mais extremas. A ausência da Lua ainda aumentaria a força de eventos climáticos e não apenas por conta da maré, mas também porque a gravidade do satélite natural mexe com moléculas em nossa atmosfera. Sem Lua, sem vida inteligente. A Lua é tão importante para o equilíbrio da Terra que pesquisadores buscam planetas com um satélite natural parecido para procurar por vida em outros sistemas. Um planeta fora do sistema solar precisa de uma lua de bom tamanho para o clima ser ameno o suficiente para produzir civilizações como a nossa. O desaparecimento da Lua ainda traria mais problemas em uma escala de tempo maior. A Terra poderia perder o eixo rotacional, pondo fim às estações do ano como as conhecemos, e dando início a uma era glacial em algumas centenas de milhões de anos. Ou seja, a Lua é muito mais do que apenas fonte de inspiração para poetas e artistas de todos os tipos. É mais do que um objeto para tentarmos fotografar ou para ficarmos admirando em uma noite mais calma em meio a nossos mais atarefados dias. É um satélite natural essencial para o equilíbrio da vida na Terra. E você já sabe o que faria se a Lua sumisse? Deixa aí nos comentários o que você faria.
O mundo entraria em colapso, mas não seria o fim da humanidade. Então, fique calmo. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo. Até mais! Você já se perguntou o que aconteceria se Jesus Cristo não tivesse nascido? É certo saber que o que conhecemos como cultura ocidental correria sério risco de não existir e geraria consequências trágicas para a liberdade de expressão. E por isso te pergunto, curioso, você sabe o que mais mudaria na forma que vivemos hoje? Pois é, se assim como eu você tem essa dúvida, o canal Curiosidades no Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo! Jesus, em sua época, não foi o único a ser chamado de Messias. Entre os judeus, o Messias era o líder profetizado que os libertaria da dominação estrangeira, dando início a uma nova era. Mas Jesus foi o único que transformou esse conceito do judaísmo em uma ideia de libertação espiritual mais complexa. Após a crucificação, seus discípulos passaram a pregar ativamente para não-judeus e aos 4 cantos do mundo com um sucesso ímpar. Sem Jesus, obviamente não existiria cristianismo, nem protestantismo ou algo parecido. E sem cristianismo, a Europa acabaria dividida em vários segmentos religiosos. O Império Romano daria origem a um deles. Os descendentes da parte ocidental do Império, a que tinha sede em Roma, são os países latinos, que foram conquistados por germânicos, que mantiveram sua identidade na forma da língua. O português, o espanhol, o francês e o italiano nasceram de dialetos do latim puro. Por volta do século II, havia uma religião que ganhava força no que tendia para a substituição do culto ao panteão greco-romano. O nome dela era mitraísmo. O mitraísmo foi uma religião de mistérios, podemos dizer assim. No Império Romano, alcançou a sua máxima expansão geográfica nos séculos 3 e 4 d.C., tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. Bom, o mitraísmo não era popular na parte oriental do Império, aquela com sede em Constantinopla, atual Istambul, e que sobreviveu à queda de Roma com o nome de Império Bizantino. Essa foi a parte que mais se cristianizou, ainda que o cristianismo continuasse a ser bem minoritário, quando o imperador Constantino I se converteu no século IV, levando a uma explosão de conversões nas décadas seguintes. Sem cristianismo, os deuses do Olimpo perdurariam nas regiões onde hoje prevalece a Igreja Ortodoxa, filha dos bizantinos. Quanto ao resto do mundo, a influência maior de todas seria uma ausência: o Islã. Maomé fundou uma terceira religião abraâmica, porque acreditava que tanto o judaísmo como o cristianismo teria sido corrompido em sua mensagem original. O Islã então surgiu no século VII, como uma espécie de amálgama, juntando a lei mais estrita do judaísmo com o poder de arrebanhar fiéis do cristianismo. Imbuídos de uma nova fé, os islâmicos rapidamente conquistaram territórios a leste e oeste, acabando com o Império Persa, chegando até a Península Ibérica em um século e enfraquecendo imensamente o Império Bizantino. Sem cristianismo, não haveria cruzadas. Sem cruzadas, não haveria o gosto adquirido por especiarias pelos cavaleiros que voltavam para casa, iniciando um comércio muito lucrativo que moveria a história, e o Império Bizantino teria sobrevivido. Na vida real, a queda de Constantinopla, em 1453, levou ao domínio monopolista otomano das rotas de especiarias, e os otomanos, que eram islâmicos, jogaram os preços nas alturas, motivando os espanhóis e portugueses a buscarem outras rotas. Sem o Islã e sem a queda de Constantinopla, não haveria motivo para as grandes navegações. Alguém chegaria à América uma hora, mas os europeus não seriam os prováveis candidatos.
Nós temos um short no canal que fala sobre a descoberta das Américas. Iremos colocar aqui no card para você, caso tenha dúvidas de quem seriam os novos desbravadores das Américas. Voltando ao tema, a América seria colonizada por chineses. Isso mesmo, a China, os escandinavos, de fato descobririam a América por volta do ano 1000, mas seriam expelidos facilmente pelos nativos. Com a Europa fora da corrida, a Pérsia, a Índia ou a China colonizariam a Europa. Eles trariam as mesmas doenças, mas fariam comércio em vez de guerra. Dariam espaço para as tradições locais e protegeriam os astecas dos espanhóis. É uma suposição que muitos historiadores acreditam. O Brasil não seria a maior parte cristã. Talvez o Brasil abraçasse o hinduísmo, e o Natal daqui seria o Pancha Ganapati, um feriado do hinduísmo dedicado a Ganesha, o deus elefante, e ao solstício de inverno. Ainda seria má notícia para as populações nativas. Mesmo sem o ímpeto da conversão, os asiáticos gostavam de ouro tanto quanto os europeus. Sem Jesus não haveria Natal. Na verdade, o dia 25 de dezembro não se deu devido ao nascimento de Jesus Cristo. Antes era comemorado apenas o nascimento do Deus Sol, conhecido como solstício. Só depois de alguns anos que aconteceu o que chamamos de sincretismo religioso, que passou a ser comemorado o Natal como nascimento de Jesus. O interessante é que mesmo hoje em dia, comemorando o Natal, não lembramos nem do Deus Sol e tampouco de Jesus Cristo. Focamos apenas nas festas natalinas, presentes e esquecemos de celebrar seu nascimento. Não haveria o calendário greco-romano. Existem duas possibilidades para esse caso. Primeiro, nós ainda estaríamos usando o calendário romano. Ele foi o mais difundido na época. Nesse cenário, estaríamos vivendo no ano 2768. Sem Jesus, outra religião surgiria para preencher o vazio, sendo uma possibilidade distinta o Islã. O calendário islâmico, ainda em uso em alguns países muçulmanos, começa em 622, o ano da imigração do profeta Maomé de Meca para Medina, um evento conhecido como Hijjah. Nesse cenário, estamos no ano de 1393. Ou, possivelmente, estaríamos vivendo no calendário chinês, uma vez que a possibilidade de descoberta das Américas e colonização dos chineses seria de grande relevância e possibilidades. Possivelmente estaríamos no ano de 4717 no calendário chinês, ano do porco, se tratando do ano em que foi gravado este vídeo em 2022. O islamismo conquistaria o mundo. Sem cristianismo, o islamismo se desenvolveria do mesmo jeito, já que é uma derivação direta do judaísmo, e seria uma religião de grande força. Sem a concorrência dos cristãos na Terra Santa, poderia se lançar aos mares e conquistar novos territórios, inclusive o Brasil, caso não viesse a ser conquistado pelos asiáticos. Provavelmente, nosso calendário seria o calendário muçulmano. O clima do sertão nordestino agradaria ao Islã, que fundaria lá um califado. No sudeste, a Baía dos Guanabara se tornaria um polo mercantil. As principais cidades mitraístas ficam onde estão Buenos Aires e Nova York. Índia e China se tornam muçulmanas. É de certo, o mundo seria totalmente diferente do que conhecemos hoje, e o Brasil seria totalmente diferente. Já pensou em um índio muçulmano? Ou talvez eles nem existissem mais. Sem a existência de Jesus e o cristianismo, ainda provavelmente haveria outras consequências em toda a história. O Antigo Testamento se manteria, bem como o judaísmo e suas predominâncias. Proporcionaria maior facilidade com que os líderes religiosos se lançassem como profetas. O Estado do Vaticano não existiria. Alguns conceitos humanitários estariam mais sujeitos à degradação. A liberdade de expressão não existiria. Em resumo, sem cristianismo, a Europa quase certamente não atingiria a dominância que atingiu, não gerando conflito com os iranianos, nome que os persas chamavam a si próprio. Seria outra civilização potente, assim como a Índia, que também enfrentou muitas guerras e conquistas dos islâmicos. Os iranianos, inclusive, haviam preservado bastante do conhecimento dos gregos, o que permitiu a Era de Ouro do Islã quando foram conquistados.
Assim, não teríamos a liberdade econômica e de pensamento que temos hoje, garantida por instituições democráticas. Sem Jesus, inclusive, não haveria especial de Natal do Porta dos Fundos. Nesse mundo hipotético, a Netflix muito provavelmente não permitiria tamanha heresia contra figuras islâmicas ou hindus. E você? O que acha que aconteceria se Jesus não tivesse existido? Deixa aí nos comentários a sua opinião e divida o seu pensamento com a nossa comunidade. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo, até mais! Você já se perguntou o que aconteceria se de uma hora para outra o mundo inteiro virasse vegano? Simplesmente parar da noite para o dia de alimentar-se de origem animal? Pois é, se assim como eu, se você tem essa dúvida, o canal Curiosidades do Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo. Há uma série de motivos pelos quais as pessoas se tornam vegetarianas. Algumas se dizem contrárias ao sofrimento dos animais, enquanto outras tentam manter um estilo de vida mais saudável. Por exemplo, por mais que seus amigos carnívoros neguem, vegetarianos têm razão. Reduzir a ingestão de carne traz muitos benefícios para a saúde e o planeta. E quanto mais novos adeptos, mais essas vantagens são reproduzidas em escala global. Mas e se todos nós resolvêssemos nos tornar vegetarianos? As consequências poderiam ser drásticas para milhões ou até bilhões de pessoas. Em países desenvolvidos, o vegetarianismo traria vários tipos de vantagens para a saúde pública e para o meio ambiente. Mas em nações em desenvolvimento, poderia haver ainda mais pobreza. Mudanças climáticas. A produção de alimentos corresponde por algo entre 25% e 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa geradas pelo homem em todo o mundo, e o grosso disso vem da pecuária. Apesar disso, o impacto de nossa alimentação sobre o clima é frequentemente subestimado. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma família de 4 pessoas emite mais gases de efeito estufa por comer carne do que por dirigir 2 carros. Mas em geral, são os veículos motorizados e não bifes que aparecem como vilões nas discussões sobre o aquecimento global. Acredite ou não, o consumo de carne favorece a produção, que por sua vez emite mais poluição. É um ciclo: mais consumo, mais produção. 25% de todas as emissões de gases poluentes do planeta são provocadas pela agropecuária. Comer 100 gramas de carne todos os dias significa emitir 99 quilos de CO2 em um ano. Com o fim do consumo de produtos de origem animal, essa parcela cairia cerca de 70%. Mais florestas e biodiversidade. A indústria alimentícia, especialmente a pecuária, também toma muito espaço, o que provoca emissões com a transformação do uso da terra e com a perda da biodiversidade. Dos quase 5 bilhões de hectares de terra usados atualmente no mundo para a produção de alimentos, 68% são usados para a pecuária. Se todos nós virássemos vegetarianos, em um mundo ideal, nós dedicaríamos 80% desses pastos ao reflorestamento, o que aumentaria a absorção de carbono e aliviaria as mudanças climáticas. Impacto econômico. As pessoas envolvidas na indústria da carne também precisam de ajuda para mudar de carreira, arrumando novas posições na agricultura, no reflorestamento ou produzindo bioenergia a partir de derivados dos produtos atualmente usados como ração de gado. Alguns fazendeiros também poderiam receber pagamento para continuar cultivando parte de seu gado com o objetivo de manter a biodiversidade. Se não conseguíssemos criar alternativas profissionais e subsídios para essas pessoas, seria possível imaginar uma alta taxa de desemprego e uma grande inquietação social, especialmente nas comunidades rurais ligadas ao setor pecuário. Possível escassez de alimentos em alguns lugares e migração de pessoas.
Mas até mesmo os planos mais bem executados provavelmente não seriam capazes de oferecer um modo de vida alternativo para todas as pessoas que atualmente trabalham na pecuária. Cerca de 1/3 das terras do mundo são áridas ou semiáridas e só comportam a criação de animais. Sem gado, a vida em algumas regiões seria impossível. Isso inclui particularmente povos nômades que, sem seus animais, seriam obrigados a se assentar em algum povoado ou cidade, perdendo sua identidade cultural. Até mesmo pessoas cujas vidas não dependem apenas da pecuária poderiam sofrer, já que pratos à base de carne fazem parte da história, da tradição e da cultura de vários povos. O impacto cultural de abrir mão da carne seria enorme, e é um dos motivos pelos quais os esforços para reduzir o consumo acabam fracassando. A carne é uma fonte barata de proteínas importantes para manter um organismo humano em pé. Dietas mais saudáveis são mais caras. Seria preciso estimular a agricultura local dos países em desenvolvimento para melhorar a distribuição de legumes e frutas, que muitas vezes são mais difíceis de preservar sem estragar. Nos países mais pobres que mais dependem de carne, esse é um cenário difícil de colocar em prática. Adeus tecnologia. Você não sabe. Pois é, diversos produtos contêm algum tipo de substância extraída de animais. A lista inclui desde itens mais óbvios como roupas, até sacolas plásticas de mercado, perfume, shampoo, açúcar, cigarro, desodorante, pasta de dente, batom, pneu de carro, giz de cera, filmes fotográficos e até mesmo computadores. Em um mundo vegano, nada disso poderia mais existir, a menos que a ciência achasse substitutos viáveis para o fornecimento dessas tecnologias, algo que no momento é muito difícil de se colocar em prática, já que não temos um substituto dessas matérias-primas até os dias atuais. Menos doença. Os efeitos na saúde também seriam variados. Pesquisas mostram que se todos nós adotássemos uma dieta vegetariana até 2050, veríamos uma redução na mortalidade global de 6 a 10%, graças a uma menor incidência de doenças cardíacas, diabetes, derrames e alguns tipos de câncer. Isso não seria apenas o resultado de eliminar a carne vermelha, mas também por causa da redução de calorias e do aumento da ingestão de frutas e legumes. Mas para que isso aconteça, seria necessário encontrar substitutos apropriados do ponto de vista nutricional, especialmente para mais de 2 bilhões de subnutridos que existem em todo o mundo. Alimentos de origem animal possuem mais nutrientes por caloria do que certos grãos. O vegetarianismo em escala global poderia criar uma crise de saúde no mundo em desenvolvimento, porque de onde traríamos esses micronutrientes? Felizmente, o mundo inteiro não precisa adotar o vegetarianismo ou veganismo para que possamos ter os benefícios sem os prejuízos. Em vez disso, é fundamental uma moderação na frequência com que se come carne e no tamanho das porções. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outros vídeos. Até mais!